Boa noite para todo mundo. Hoje é 12 de agosto de 2025. Hoje é terça-feira. Agora é 6h38 da noite. Uma boa noite para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem está aqui comigo, a Branca, como sempre, Alferes. Alferes aí, gente. Tá vendo? Alferes está aí, ó. Tá vendo? Alferes está aí. Vou mostrar aqui no TikTok para vocês verem. A Branca mais o Fércio, ó. Tá vendo? Tô com a mensagem aqui de baixo para ler. Tá certo. Então, vamos dar início à leitura da palavra. Eu vou esperar vocês chegar, né? Para me falar com vocês que eu vou terminar essa mensagem que eu tô lendo. E depois eu vou passar a ler as eras. Ela é grossona. Deixar chegar mais gente. Para ficar mais fácil eu explicar. Né? Pode comer, Fefé. Pode comer, né? A inspiração tá boa, não? Tô esperando só chegar um pouquinho de gente. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui meu quarteto aqui que eu tô. Quarteto não, né? Minha dupla. Minha dupla, ó. A Branca aqui, ó. Tá vendo? Eu acho que eu já vou poder começar então. Você vai comer o pão dele, Branca? Ué? Tô te entendendo você não. Vai ficar com ele? Então vamos lá, gente. Eu vou começar a ler então. Né? Vamos começar a ler então. É melhor. Depois que eu terminar essa leitura, eu vou mostrar aqui, né? Eu estou lendo. Vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Aqui, ó. Aqui no Instagram, aqui no TikTok, tá vendo? Então eu estou na página 33, na página 32 para 33, né? Essa é a mensagem que eu estou. E depois que eu ler essa mensagem, se eu terminar ela aqui, eu vou passar para a Eras. A Eras é grandona, olha que vocês verem. As 7 eras da igreja. Tá vendo? Aqui, ó. Eu vou ler ela. Ela é enorme. Para a gente poder entender um pouco o Apocalipse. Né? Porque depois que eu saí de Gênesis lá, todo domingo eu estou fazendo a leitura da Bíblia lá em Gênesis. Depois nós vamos entrar em Apocalipse. Pra gente ter noção. Então vamos começar então, tá, gente? Então vamos lá. Por cima de observatórios e mais observatórios, através de magos, após magos, mas ela foi enviada para eles. Eu creio que eles viram isso, porque a Bíblia diz que eles vieram. Ninguém mais viu, ninguém viu a luz que Paulo viu. A mesma coisa. Aquilo o jogou no chão, no caminho para Damasco. Mas ela foi dada para Paulo, a luz. Ninguém viu o Espírito Santo vindo como uma luz do céu. Uma pomba, exceto João. Ele viu isso
ele testemunhou, ele viu isso. O restante deles não viu, pois ele estava procurando por isto. Os magos estavam procurando por isso. E quando você está procurando por isso, quando você está procurando para receber o verdadeiro presente de Natal, o verdadeiro Davi, da dádiva do Natal, Deus é presente de Cristo, o Espírito Santo, enviado para Deus do céu para testemunhar de Jesus Cristo. Amém? Agora, eles não tomaram a palavra de ninguém, mas durante o dia, isto foi sem parar. Eles disseram: eu simplesmente não posso esperar. Eu não sei a distância que iremos. Provavelmente nós iremos em Jerusalém, ou lá embaixo, nas terras santas, Palestina. Por quê? É aí que a profecia disse que esse terá que nascer. Então nós descobrimos isto sendo o mais tarde. A noite chegou e a escuridão desceu. Recordem, a luz somente brilha nas trevas. Desceu. A única maneira que ela é reconhecida, se nós alguma vez já vivemos em um tempo escuro, quanto o homem, eu creio, tenha afastado do povo da palavra de Deus. É hoje quando estas denominações os têm arrancado em todos os tipos de coisas, exceto na palavra de Deus. De tal forma, eles são o suficiente cegos para irem para o concílio de igrejas, coisas assim, se unindo com todos os tipos de incrédulos. Quando a Bíblia diz: como pode dois andarem juntos se não estiverem de acordo? E nossas igrejas estão indo em tal aglomeração como está. Certamente eles estão cegos, mas é na hora negra quando a luz sai, a luz brilha. E eles observaram isso. E quando a noite chegavam, eles se alegravam e diziam: simplesmente continuam guiando para o ocidente. Prossegue, guiando-nos para aquela perfeita luz em frente, através dos rios. Eles iam através dos bancos de areias e todas as partes, enquanto eles iam simplesmente desejando descobrir a verdade, a verdadeira. E vejam, Belém estava exatamente em linha com Judeia, de onde eles, e Jerusalém estava em linha com Belém, de onde eles estavam observando. Que sim! Se você pode obter isso, aqui está Belém. E Jerusalém está aqui, em cima. E de onde os magos estavam vindo, eles tinham que passar por Jerusalém primeiro, antes de chegar em Belém. Vocês compreendem isto? Aquele grande quartel-general, como seu próprio costume, sim, Senhor, Jerusalém, onde todas as denominações se juntavam. Aquele grande concílio
se reunia ali. Vocês sabem. Então, quando esses homens, quando eles vieram e chegaram a essa cidade, eles pensaram, aí está. Se qualquer pessoa souber a respeito disso, pode explicar esse grande mistério, essa luz para nós aí. Estão todos os sumos sacerdotes aí, estão os doutores de divindade, aí está o PhD, o LD, tudo isso aí em cima. Eles saberão tudo a respeito disso. Ó, irmão, Jerusalém está em frente. Aqui vamos nós. Nós estaremos bem, no meio da rua. Eles restauraram. Onde vocês vão? Nós temos uma mensagem. O que é ela? Onde está aquele que nasceu rei dos judeus? O que é esta luz misteriosa aqui em cima? Onde está ele? Subindo e descendo as ruas. Esses homens ricos e os camelos em vestidos de ouro, incenso, subindo cada rua, descendo até ele, mas descobriram que eles não tinham a resposta. O grande clamor hoje, o comunista está sobre nós. Cada programa radiofônico está sempre combatendo o comunismo. Vocês podem discernir o comunismo, mas o sinal do tempo vocês não podem discernir. Jesus disse, se vocês podem discernir a face do céu, mas o sinal do tempo vocês não podem discernir. Sempre falando sobre o comunismo. E melhor, vocês descobrem que há algo a mais que vai com isso. O meu gatinho tá até roncando aqui, gente. Né, filho? Deixa eu passar por aqui. Em que tempo estamos vivendo? É o sinal que Deus disse que mostraria por último, antes que isso acontecesse. Quais são as coisas que ele disse? Israel, em seu lugar, lá no além. Figueira se restaurando outra vez. Observe que tudo está entrando em linha. E a igreja na condição laodiceana. Como Jesus do lado de fora, fugindo para a sua própria igreja, exatamente como Davi estava acima de Belém, um fugitivo do seu próprio povo. Um fugitivo. E Cristo, a Bíblia diz, nos últimos dias, era um fugitivo para o seu próprio povo. Ali em Apocalipse, capítulo 3, e a era de Laodiceia, na qual estamos vivendo, Cristo está do lado de fora, batendo, tentando entrar, um fugitivo para o seu povo. Foi então que aqueles guerreiros agarraram suas espadas e Davi clamou por um gole de água fresca, e eles cortaram o seu caminho através de 15 milhas de horas para levarem a ele um gole de água.
E Davi a derramou no chão como sacrifício uma oferta de água. Sim, guerreiros hoje, Jesus deseja um bom golpe de fresca água pentecostal. Essas águas denominacionais estagnadas estão lhe fazendo mal. Tome a palavra de Deus. E trouxe isso. E corte todos esses credos e coisas até chegar àquele lugar onde há um gole fresco para ele. Uma verdadeira e fiel adoração. Um coração genuíno, onde ele possa derramar fazer sua palavra viver nesse dia. Ele terá isso. Ele disse que ele restauraria a fé do povo de volta aos pais, a fé dos filhos. Malaquias 4 diz que isso virá. E isso estará ali. Não se preocupe. Isso está bem ali. Assim diz Deus. Então isso é tudo. O relógio está funcionando. Direto, sim, Senhor. Mas hoje nós vemos aqueles grandes. Hoje vemos. Porque está o comunista vindo? Porque está o mundo sendo engolido? Porque poderia 1% da Rússia. Tudo isso é comunismo. 99% continua cristão. Por cento da Rússia controlando o restante do mundo. Quase o mundo oriental, comunismo. Por quê? Porque Cristo pode fazer isso. A Bíblia diz que faria, e ele tem a resposta. Mas você vê agora o que estamos tentando lutar com isso aqui. E a própria coisa que Deus mandou que vigiássemos, nós não vemos aqui. Eles foram todos ali, tentando descobrir que espécie de botões eles devem usar em suas roupas. E na conferência seguinte, quem deverá ser o seu orador principal, e assim sucessivamente, algo naquela ordem. E aqui estavam os magos observando a luz celestial. Descendo, disseram, quando chegarmos a Jerusalém, eles dirão, e o que é esta luz celestial mística sobre nós, que está nos seguindo, e subindo, e descendo as ruas? Iam eles, onde está ele? Onde ele nasceu, o rei dos judeus? Vimos suas estrelas no Oriente, e viemos para adorá-lo. Temos ouro, incenso, trouxemos tudo para ele. Onde está ele? Onde está ele? Eles disseram, onde está quem? O quê? Esta é a maneira que é hoje. Oh, não há tal coisa como aquela acontecendo hoje. Eles disseram, oh, quando o sol sucessar, seremos uma luz mística, nunca a vi. Chame o homem da torre,
Você viu algum tipo de luz mística? O que você diz? Você viu alguma luz mística? Não, o que está acontecendo com você? Bem, eles não tinham a resposta. Eles não têm hoje. Eles não sabem o que está acontecendo. São onde deviam saber disto. Onde as grandes cabeças das igrejas deveriam estar cientes dessas coisas, mas Deus sempre trabalha com a minoria. Então, humildes que isso passa bem por cima deles. Eles não conhecem isso. Mas mesmo assim, ele cumpre a sua palavra. Desta maneira, é isso. Nós colocamos torcidos nossas grandes coisas e não podemos nos mover. Deus deixe-nos livres dessas coisas, que possamos ver a que horas estamos vivendo. Se Deus tem um trabalho através de sonhos ou através, Ele pode revelar isso para você. Certamente Ele pode. Estamos vivendo nos últimos dias agora. Ouçam-o. Eles não tinham a resposta para aquela luz misteriosa. Eles não tinham no quartel-general, nem mesmo até eles, isso hoje. Então, o que eles fizeram? Chamaram pela palavra de Deus. Esta é a ideia. Disseram, onde estão essas coisas? E quanto citaram a palavra de Deus, os magos eram mais sábios do que muitas pessoas hoje. Os magos viam, de acordo com a palavra de Deus, que eles não tinham isto e nem iriam obter isto. Amém? Eles descobriram que aquilo não estava nem mesmo na cidade que aquele não era nem mesmo o lugar. Eu vou parar aqui que eu vou comentar um pouco isso aqui, senão vocês não vão entender, que eu comecei a leitura agora. Então os magos vieram para adorar a Deus, os magos seguiam as estrelas, então os magos veio procurando as estrelas, perguntando na cidade, onde está a estrela, onde está a luz? Ninguém sabia naquele tempo dos magos. Mas como os magos eram estudiosos sobre as luzes, eles estavam sabendo mais que os religiosos daquele tempo. Ele tinha que nascer em Belém, da Judéia. Amém? Os menores, no dia humilde, entre todos os magos, viram aquilo rapidamente. A palavra de Deus revela isto, que ele não tinha isto, e não iria conseguir aquilo. Então saíram daquela confusão, se pudéssemos simplesmente fazer o mesmo, advertidos em uns sonhos, saíram daquela confusão, então deixaram aquilo. Aleluia, eles saíram daquilo. Depois que saíram daquela confusão, então o sobrenatural apareceu outra vez. Aí está. Depois que se desprenderam daquelas coisas, depois que saíram de todas aquelas aglomeração ali em cima, discutindo, gritando-se e tudo mais, chegaram ali onde o grande quartel-general estava.
E todos os grandes sumos sacerdotes e doutores e divindades, todos eles andando ao redor com seu PhD e o seu grande e alto turbante na cabeça. Eles não puderam ver a estrela por causa daquilo, andando com seu chapéu. Tais coisas como está. Estas cegam a muitas pessoas. Grandes nomes e pessoas andando por ali. Muitos deles diziam, bem, não existe tal coisa como esta. 400 anos. Nunca ouvimos tal coisa. Qual é o problema com esse povo louco? Mande-os de volta para a Índia, pois é o que eles pertencem. Bem, o que? A palavra de Deus sobre ela. Ele diz que Belém, de Judá, tu és a menor entre todas as de Judá, mas de ti sairá. Estamos no lugar errado. Eles disseram, nós não nos uniremos com estas coisas. Então eles vieram seus camelos e se afastaram daquilo. Deus os abençoou e dali se foram. Logo que se afastaram daquilo, então a luz apareceu outra vez. O sobrenatural começou a mover outra vez. Eles começaram a seguir o sobrenatural. Então, os magos saíram de seus sistemas. Então, depois que eles saíram dali, a luz sobrenatural do céu apareceu para eles outra vez. Enquanto você estiver amarrado com um grupo de incrédulos que não creem nessas coisas, você nunca será capaz. Você estará tão cego como um morcego. Separa-te de tudo, se é mãe, papai, irmão, irmã, denominação, ou seja, qual for aquele que não abandonar os seus, e vir após mim, não tem mesmo digno de ser chamado meu. Aquele que coloca a sua mão no arado e começa e vira para olhar para traça, não é digno do arado. Irmãos e irmãs, deixa-lhe dizer, há uma genuína e verdadeira luz cristã brilhando nesta noite. Ela é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Desprenda-te de tudo, e Ele é a palavra. Ele sempre é a palavra. A palavra de Deus é perfeita, correta, e não precisa de interpretação individual. Você diz, ela significa isso. Ela significa exatamente o que ela diz. A Bíblia diz, não, ela não é da particular, ela não é de particular interpretação. Se ela diz preto é preto e branco é branco, aquilo é exatamente o que ela é. É o fundamental, é o absoluto. E cada homem que é nascido do Espírito de Deus está amarrado nisso. Não importa nada ou separar disso. Ele está amarrado naquela palavra, porque é
Cristo é a palavra. E Cristo não pode mentir a respeito de sua palavra, pois ele é a palavra de Deus. Amém? Você diz, bem, eu sei que ele disse aquilo, mas não existe nenhum mas. E nada disso, ele simplesmente disse que isso era desta maneira, e isso é o que é. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Nunca falharão. Isso estará bem ali, em sua estação. Isso haverá alguém ali que fará isso brilhar. Isto é correto. E Deus falou aquela palavra. Aquele filho estaria ali, e ali estava ele, para fazer aquilo brilhar. Ali estava aquele visitante celestial. E ele o estava observando. E chegaram diretamente naquilo. Então, eles deixaram o velho credo e começaram no sobrenatural outra vez. E aí foram eles, como se regozijavam. Eles, a Bíblia diz, eles se alegraram com um regozijo excessivos quando viram aquela luz chegando de novo. Ó irmão, irmã, quanto bom seria se cada um de vocês, se cada um de nós, se cada um de nós pudéssemos colocar de um lado todos esses europeus de Natal aqui vêm para o que toda esta tropa de presente, um com o outro, todo esse contrassenso do mundo, é simplesmente tomarmos os nossos orgulho e colocarmos de lado, e colocar a coisa debaixo dos pés, e dizer, Senhor Jesus, guia-me para aquela luz perfeita. Observe algo sobrenatural acontecer. O Espírito Santo virá. Uma maneira extraordinária vem na ida dele, seguindo o sobrenatural. E o que? Deixaram? Eles seguiram o sinal celestial daquele dia. Agora, recorde, o sinal celestial dado por Deus, todos vocês creem que esta é a verdade. Aquele foi um sinal celestial dado por Deus. Eles seguiram o sinal até encontrarem a palavra feita carne. E crê você que ele era a palavra feita carne? O sinal celestial, provido para aquele dia, os dirigiu para a sua palavra perfeita carne. Irmão, irmã, ele fará o mesmo nesta noite. Esses grandes sinais do céu que temos, o Espírito Santo, vivendo no nosso meio, seguiu isto, algo está movendo em seu coração. Eu sei que devo receber aquilo. Sei que devo fazer mais do que unir a uma igreja. Eu tenho um bom negócio. Eu sei que ele está florescendo. Irmão, você sabe, num desses dias, um ataque cardíaco pode te jogar no chão de manhã. E você tem que deixar aquele negócio. Então, onde irá você depois daquilo? Espaço
espaço vazio na fita, vindicando na sua própria carne. Você é a pessoa que é nascida do Espírito Santo. Não amaria você ter aquilo? Não seria aquilo o maior presente de Natal que uma pessoa poderia receber? O presente da vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que cresce nele não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A civilização tem viajado com o sol do Oriente para o Ocidente. Estamos na costa ocidental. Agora, o leste e o oeste têm se encontrado. Não podemos fugir. Adiante a civilização, mas antiga é a China, bem lá do outro lado do mundo. Recorde, terminou. O pacto tem viajado com a civilização. E nós estamos... Eu sei que é duro de dizer isso, mas irmãos e irmãs, mesmo os pensamentos e as interpretações do coração dos homens, um homem ungido pelo Espírito pode suportar. E você observa isso. Você vê isso nos outros. Você fica ali, observa uma pessoa assim, simplesmente deixe-a dizer uma palavra ou duas. Você pode ver ali aqueles insetos voando, vêm eles apanham aquela unção, com eles cada pensamento do homem, e continuamente mago, exatamente como foi nos dias de Noé, até que isso chegou. O afligir a Deus que fez o homem. Ele disse: eu destruirei o homem da terra. Chegamos a esse tempo outra vez. Observe, mas ele tem uma igrejinha que ele deseja levar. Ele tem muitas milhares deitados, dormindo na terra na terra primeira vigília, segunda vigília, terceira, quarta, quinta, sexta. Esta é a sétima vigília, recordem. É aí quando ele vem na sétima vigília. E aquela vigília ele entrou virgens prudentes e virgens não prudentes. Tinham azeite em suas lamparinas. Azeite é símbolo do Espírito Santo. Se você não encontrou isso em suas lâmpadas nessa noite, meu irmão, irmã, por que você não toma aquilo? O maior presente de Natal de Deus. Vocês sabem, hoje, nós compramos um presente e embrulhamos. E gastamos $3 para embrulhá-lo, colocarmos todos os tipos de europeus naquilo. E muitas vezes você pensa que é um grande presente. Uma mulher de pé em uma loja, outro dia, duas delas conversando, uma dizendo o que lá ia comprar para seu pai, disse o que? Falando com a sua irmã, disse o que você vai comprar para o papai? Disse, vou comprar para ele
um baralho de cartas, um pacote de cigarro. Ele disse, eu comprarei uma garrafa de uísque. Disse, vou embrulhá-la. Bem, e o europeu do lado de fora, não claro o que estava dentro. Bem, mas Deus tem um presente de Natal para você esta noite. Ele o embrulha em uma manjedoura do lado de fora. Não era muito, mas do lado de dentro é a vida eterna. Não quer deixar você, esse extraordinário Espírito Santo, atingir a sua vida nesta noite e te guiar para uma luz eterna. Vamos inclinar nossas cabeças, só por um momento. Na quietude desse momento está tão pequena e cortada, se é que posso chamar isso de mensagem de Natal. Uma daquelas. Você realmente crê que isso é a verdade e você ainda não achou aquela luz eterna? Você nunca deixou aquele grande Espírito Santo te dirigir pela sua luz? Faria você agora mesmo, em seu coração, e diria, Senhor Jesus, eu desejo encontrar aquela luz. Não me importa o que outro diga. Sou eu. Eu desejo encontrar aquela luz. Levantaria você suas mãos agora? Então você tem sua cabeça inclinada. Levante sua mão. Diga, ore por mim, irmão Brano. Eu realmente desejo encontrar aquela luz. Deus te abençoe. Senhora, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Senhora, Deus te abençoe, Senhor. Outro, levante sua mão e diga, eu quero o presente de Natal de Deus. Deus te abençoe. Senhor, Deus te abençoe. Outro diga, Senhor, desejo o presente de Natal. Mantenham para mim, sempre. Senhor, eu não te importo o que eles desejam. Se ele vem em uma manjedoura, se ele vem de um celeiro tão importante, não me importa o quão vergonhoso ele pareça para o mundo. Quão vergonhoso eu tenho que parecer para o mundo. Vocês sabem, as grandes dádivas de Deus sempre fazem o homem agir de uma maneira estranha. Veja, Moisés, um grande teólogo, grandes seminarista, mas um dia ele encontrou a luz lá fora, no deserto. Ele tirou suas sandálias. Um homem com 80 anos de idade e com a barba branca na sua cintura, com sua esposa e seus filhos, em uma mula e desceram para o Egito, onde eles tinham um exército inteiro para cuidar dele. Um dia ele falhou, agora ele volta simplesmente com um pau torto, descendo para o Egito, para vencer a nação. Porque ele havia encontrado aquela luz, aquele sobrenatural. Aquela coisinha que estava descendo os nossos corações nesta noite. Isso é o sobrenatural. Esta é a luz do dia. Não quer você deixar isso te dirigir para Jesus Cristo, o qual é o único que pode te dar vida? Há alguém que não levantou sua mão, que diria, lembre-se de mim, irmão Brando, em oração agora, Deus te abençoe. Outro, Deus te abençoe.
Alguém, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Jovem, outro, Deus te abençoe. Jovem companheiro, terá outro. Diga, eu desejo seguir e encontrar meu Jesus. Por essa manhã, Cristo, desejo seguir e encontrar meu Jesus. Nesse dia, eu desejo me afastar de tudo isso aqui. Eu romper de Natal e coisas, porque algum dia isso queimará com um fogo incendiável, e todas essas que estão a favor disso queimarão com isso. O mundo, o pecado será punido. Eles perceberão como o mundo, as pessoas antes do mundo pereceram com o mundo. E se você tem, no entanto, o amor do mundo, ainda está em você. Se deseja se entregar completamente nesta noite para Jesus Cristo e sua palavra, levanta sua mão outra vez. Agora, qualquer um ainda levantou, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eu simplesmente gosto disso. Deus te abençoe. Senhora, você não sabe, daqui a pouco alguém pode levantar sua mão, dizendo que diferença isso faz. Irmão Brano, diferença entre a morte e a vida. Se aquilo levantou, sim. Se você realmente quer dizer aquilo, há algo com você. O que é isso? Esta é a luz da qual eu estou falando. Esta é a luz que ele disse. Eu estava errado. O mundo ensina. Eu não desejo isso mais. Eu levantarei minhas mãos. Esse é um testemunho. Recorde que você sabe o que significa levantar a mão. Em cada língua sob o céu, eu levantar de uma mão é uma rendição, um sinal de render. Quando você levanta as suas mãos, em qualquer exercício, em qualquer parte que você levanta a sua mão, é um sinal internacional de rendição. Quantos nessa noite, bem nesta situação, agora, levantará sua mão, dizendo, eu me rendo todo ao Senhor. Eu entrego, eu estou acabado. Eu me rendo, Deus te abençoe, correto? Está bem, ok? Eu gostaria que a pianista chegasse até o piano enquanto estamos orando. Pai Celestial, veja o que isso diz. Tantos quantos cremos foram batizados. Tudo isso é necessário, Senhor. Se eles crerem em Ti, algo tem que acontecer. Eles são teus, eles são troféus deste pequeno serviço da palavra de Deus. A presença de Jesus Cristo aqui, nesse bom grupo de pessoas, nesta noite, juntos aqui, nesse pequeno banquete, mas nesta noite nós sabemos que Tu está aqui, de alguma maneira. Talvez não sejamos isto como os nossos olhos, não vejamos isso como os nossos olhos, mas sentimos isso com nosso outro sentimento, e sentimos de sentir, o outro sentido de sentir em nosso coração. Nossa consciência, nossa alma, falou conosco e disse, estamos na presença de Deus Jesus Cristo, o maior presente de Natal, o primeiro e verdadeiro presente de Natal de Deus para o homem, e ainda de todos os dons que
temos recebido. Glória a Deus por isso. Amém. Muitos de vocês nunca recebeu ainda aquela grande dádiva. Nós oramos, Deus, porque eles, nesta noite, enquanto eles levantam suas mãos, eles desejam esse todo suficiente. Eles se inclinaram para esse lado, Pai. Muitos dos rabinos fizeram também, muitos dos grandes ensinadores, aquele dia se inclinaram para aquele lado. Mas eles tinham medo de dar o passo e fazer aquela rendição, que de uma só vez. E cremos nisso. E aceitaram a mensagem. A luz da hora, a palavra vindicada. Havia muitos que disseram isso, Senhor. Há muitos aqui. Nesta noite, 20 ou 30, nesse pequeno grupo de pessoas, serão mais ou menos, têm levantado suas mãos, eles estão prontos para se renderem. Deus, deles Jesus, deles o Espírito Santo em suas vidas. Que essa possa ser a maior hora de sua vida, que eles possam ir para casa nesta noite, como José, analisando essas coisas em seus corações, porque eu levantei a minha mão. O que me fez fazer aquilo, como eu fiz aquilo ainda, eu tenho alegrado ser um cristão por anos, mas algum me disse para que eu levantasse a minha mão. Membros de igreja, até mesmo ministros, levantaram suas mãos. Senhor, eu oro para que tu concedas essas bênçãos a eles. Conceda isso, Senhor. E que o anjo do Senhor possa vir e dizer, não temas, esta é a luz do dia, essa é a luz da hora. As luzes do entardecer estão brilhando. O profeta disse que haveria luz no tempo do entardecer. Pouco antes do pôr do sol, eu, Senhor, nos vemos no pôr do sol. Do tempo longo, ele se misturará com a eternidade. Conceda, Senhor, que cada um deles possa encontrar a Jesus nesta noite, pois eu peço isso em seu nome. Amém. Vamos simplesmente levantar nossas mãos em forma de rendição. Assim, então, nós colocamos de pé. Eu vou lhes perguntar algo. Vocês que levantaram suas mãos, há pouco tempo atrás, eu oro por vocês. Isso é tudo que sei fazer, é orar. Eu oro, crer por vocês. Eu creio que eu pedi, ele me dá, porque ele prometeu que faria. Ele não pode mentir, ele não pode mentir. A única coisa que você deixa isso acontecer é eu ser a minha incredulidade. Eu estou crendo por você, que você realmente quis dizer aquilo. Deus te dará o Espírito Santo. Ele te dará isso, porque você pediu por isso. Você deseja fazer uma rendição? E se você fez aquilo, eu lhe direi o que ele deseja fazer. Eu quero que você encontre uma boa igreja, que creia no batismo do Espírito Santo. Vá ali. E se você está nesse tipo de igreja, vá ao seu pastor, lhe diga, eu levantei
minhas mãos outra vez em uma reuniãozinha. Você nem mesmo precisa lhe dizer onde você foi isso. Diga, eu levantei minha mão, eu quero que o Senhor ore comigo. O pastor, estou procurando o batismo com o Espírito Santo. Eu devo tê-lo, eu devo tê-lo para viver. Eu simplesmente preciso dele. Eu vi a luz. Oh, que Deus possa te conceder isso. Fará você isso agora? Agora, como todos aqui, vamos cantar. Entregarei todo a Cristo, meu Salvador. Tudo entregarei. Bem, vamos levantar nossas mãos agora, fechar nossos olhos enquanto cantamos. Tudo entregarei, tudo a ti, meu bendito Salvador. Tudo entregarei a ti, meu bendito Salvador. Tudo entregarei. Vocês querem dizer isso? Digam amém. A congregação responde amém. Agora eu quero que vocês façam algo doce agora. Alguém que está ao seu lado, estenda a sua mão e diga, irmão, quis dizer aquilo, ore por mim. Vamos aquilo, todos juntos, fazer isso agora mesmo. Irmão Brana fala, aquela plataforma. Irmão, eu quis dizer aquilo, ore por mim, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Está bom, está ótimo, ó, não está isso com o que você está... Sinta bem, eu quis dizer isso. Agora, se é realmente de nossa oração, nós queremos dizer isso. Nós rendemos tudo, nosso próprio desejo, nossas próprias maneiras, tudo que temos, que entregamos a Cristo. Vamos levantar nossas mãos outra vez. Tudo entreguei, bendito Salvador, tudo entreguei. Vamos inclinar nossas cabeças agora e cantar, irmão Brana, começa a sussurrar, tudo entregarei. Vamos desejar mais, Feliz Natal, Deus, sua estrela do Oriente, que elevamos do Oriente 1900 anos atrás, guia para a palavra feita, carne, irmão Brana sussurrando, tudo entregarei, e terminou a mensagem. Então, pessoal, essa mensagem aqui, ó, foi terminada. Agora, eu tô com a outra mensagem aqui, ó. Essa aqui tem que ter fôlego. Essa aqui é bitela, ó. Essa daqui chama As 7 Eras da Igreja. Essa aqui eu vou começar a ler ela porque eu estou lendo a palavra de Deus em Gênesis. Eu comecei a ler todos os domingos. Eu devo ter mais ou menos 2 domingos que eu estou lendo essa palavra, estou lendo Gênesis. Depois que eu terminar Gênesis, nós vamos ir para Apocalipse. Então, o Gênesis é para a gente saber os planos de Deus, como que a gente viemos existir nessa terra, o que passava na cabeça de Deus, o que Deus fez para salvar a Eva e Adão, a geração de Noé. Então nós estamos lá já. Nós já estamos lá em Gênesis, lá, falando já de Abraão pedindo Ló para sair, separar de Ló, né? Nós estamos lá. Mas nós vamos terminar depois o Gênesis. E aí depois eu tenho vontade de nós entrar em Apocalipse. Só que o que acontece? Apocalipse é muito difícil. Algumas coisas de Gênesis eu sei. A maioria eu não sei, mas algumas coisas eu sei. Mas Apocalipse
é complicado. Então nós vamos orar, pedir a Deus para estar nos ajudando. Eu já li essas 7 eras aqui, ó. Eu já li ela toda. Olha o tamanho do livro para vocês verem. Eu já li ela toda. Só que eu não compreendi nada. Eu vou falar a verdade com você. Eu não compreendi nada. Mas nós vamos ler novamente. E o Senhor que sabe das coisas vai nos ajudar. Mas essa eras aqui, gente, é para a gente descobrir algumas coisas que vai acontecer lá no Apocalipse. Então nós vamos estar lendo essas eras para começar a nos ajudar, para quando nós formos ler lá em Apocalipse, algumas coisas que estão aqui nós vamos encaixar lá. Então nós vamos passar a estudar agora as 7 eras da igreja, para a gente começar a ter alguma coisa para nos ajudar quando a gente chegar lá no Apocalipse, para a gente tentar conectar com o Apocalipse. E aí vai depender de Deus também, mas vai ser bom para a gente ler, que eu tenho certeza que muita gente vai aprender muita coisa, como eu também vou aprender, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu já li uma vez, mas preciso ler mais uma vez. Então eu vou mostrar para vocês aqui. Esse aqui, gente, ó, é o profeta da era de hoje, ó. Ele chama William Marlon Branham. Aqui são as eras das igrejas, ó. As eras das igrejas, ó. São assim, ó. Só para vocês entenderem aí. Eu vou ver se eu consigo falar alguma coisa aqui, mas eu não sei se eu sei falar, não. Vou tentar ver se eu consigo, né, gente? Então, vamos lá. Tem a eras da igreja, que chama Éfeso. Ela tá com um pouquinho escuro. Olha aqui para vocês verem, ó. Eu quero ver se vocês conseguem ver aqui, ó. Tá vendo essas partes escuras aqui, gente? Observa aqui as partes escuras. Quando vocês veem a parte escura, é um pouquinho quando entrou a nuvem negra nessa era. Cada era teve uma nuvem negra, até chegar nessa era que nós estamos, da de Laodiceia. Então Deus sempre trabalhou com o povo, né? Mas teve tempo que as nuvens não estavam tão escuras como uma nuvem negra, né? Com muita treva, com muitas coisas do mal. Então começou aqui, ó, em Éfeso, ainda a era não estava tão pecaminosa, não estava tão escura. Olha para vocês verem. São 7 eras da igreja, só para vocês entenderem, ó. Então eu vou tentar falar aqui e depois eu mostro vocês aí. Então, em Éfeso, em 53 até 170, as eras da igreja não estava escura. Ela era no tempo de Paulo. O Paulo era o profeta dessa era. Aí agora nós vamos pular para outra era. A era de Irineu. Ela começou 170 e foi até 312. Era na era da Esmirna. Olha como é que ela já escureceu um pouco, ó, só para vocês entenderem aqui, ó. Olha se dá para vocês verem a segunda aqui, ó. Olha como é que ela já começou a escurecer mais. Essa daqui, a de Paulo, não tinha tanta escuridão não, ó. A de cá já começou a escurecer, ó. Olha aqui para vocês verem, ó. Essa aqui não tinha muita escuridão. A primeira, que era do Paulo, essa já a segunda, olha como é que ela já escureceu mais, ó. É o pecado, é a incredulidade do povo. Então isso aqui é de geração a geração, para vocês entenderem a geração. Não falou que o mundo vai terminar no tempo de Sodoma e Gomorra e no tempo de Ló? Então olha só para vocês entenderem as eras das igrejas. A igreja aqui ainda, ó, de Paulo, tinha luz, tá vendo?
um pouquinho de treva, mas ainda tinha mais luz do que trevas. Estão vendo aqui? Tá dando para vocês entenderem? Então isso aqui é treva que foi entrando nas igrejas, ó. Estão dando para vocês entenderem? Então aí depois, a terceira já vai virar, quer ver? Pérgamo, que é no tempo de Martinho. É do ano 312 até o 613, ao 606, falei errado. Vou mostrar para vocês ao tanto de treva que entrou aqui, ó, nessa terceira. Olha para vocês verem aqui, ó. Olha meu dedo aqui para vocês verem, ó. Ao tanto de treva. Tá vendo como que os cristãos só vão diminuindo, ó? Por isso que o mundo é poucos que vão salvar nesse mundo, ó. As trevas nas igrejas, ó. Só para ver se dá para vocês entenderem. Então, aí agora nós vamos falar de Columba, Tiatira, que já foi no ano de 606 a 1520. Olha como que ficou tudo escuro para vocês verem, gente. No quarto, agora eu vou mostrar o quarto para vocês verem, ó. Olha aqui como é que ficou tudo pecaminoso, ó. Só tinha um pouquinho de luz lá dentro, ó. Estão dando para vocês perceberem? Então as igrejas estão tudo mortas, ó. Se você tem uma igreja que você está nela, as igrejas estão tudo mortas. Presta atenção para vocês verem. Aí agora, de Colômbia, nós vamos para Lutero, que já é no ano de 1520 a 1750, na era de Sardes. Mesma coisa escura, olha para vocês verem aqui, ó. Mesma coisa, ó. Beleza. Aí agora nós vamos pular para a era de Wesley. De Wesley já teve uma reforma na igreja, então teve um pouquinho mais de luz do que a outra. Olha para vocês verem aqui, ó. Na era de Wesley já teve um pouquinho de nada mais luz do que a outra era. Ela foi em 1750 a 1906. E agora nós vamos chegar na era de Laodiceia. O Senhor Jesus falou que o mundo vai terminar, nós já estamos na era de Laodiceia. Que o mundo vai terminar no tempo de Sodoma e Gomorra e no tempo de Ló. Laodiceia é o tempo de Sodoma e Gomorra. Olha como que ela também está escura, ó. Para vocês verem, a última aqui do canto. Então ela está em 1906, deve ser que fica até agora, eu não sei falar certo. Então, nós vamos começar a ler as eras. Por que é importante a gente ler as eras, gente? Para a gente saber o andamento das igrejas, lá do início de Senhor Jesus Cristo até agora, não vai chegar em nós. Para a gente entender em que tempo a gente estamos vivendo. Para a gente entender como que as igrejas foram contaminadas. E as igrejas não têm a palavra de Deus mais. Então, se você está na sua igreja, preste atenção nas leituras que nós vamos ler e que Deus possa nos abençoar para que você possa entender algumas coisas que possa te ajudar. Revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos e as coisas que brevemente devem acontecer, o qual seu anjo se enviou e se notificou a João, seu servo. Tudo começou com João, seu servo, que apontou Jesus Cristo, né? O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Eu vou tirar essa blusa que eu estou sentindo calor, para ficar mais fácil a leitura. Então, gente, esse livro das eras
é o que vai nos ajudar a compreender um pouco mais sobre Apocalipse. Sem esse livro a gente não consegue entender. Então nós vamos dar leitura aqui, ele é muito grande, mas nós vamos. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras dessa profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João e as 7 igrejas que estão na Ásia, graça, paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e de todas as 7 dos sete espíritos que estão diante do seu trono. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e de todos os 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é o fiel e a fiel testemunha e primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e seu sangue nos lavou de nossos pecados. E da parte de Jesus Cristo, que é o fiel testemunha, o primogênito dos mortos, príncipe dos reis da terra, daqueles que nos amam, e nos fez rei e sacerdotes para Deus e seu Pai, e deu a ele a glória e poder para todos sempre. Amém. Amém. Esse que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, e todo-poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Eu ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês? Escreve-o num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, e Éfeso, e Esmirna, e Pérgamo, e Tiatira, e Sardo, e Filadélfia, e Laodiceia. Vocês prestaram atenção que eu falei essas eram aí tudo para vocês antes? Então tá mostrando aí, vocês vão captando aí. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de um vestido comprido, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Ó, dá para me colocar aqui, dá até para mim ver, cara. A minha vista tá ficando ruim. E a sua cabeça, e a cabeça era brancos como a lã, brancos como a neve,
e seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinados numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águias. Não, muitas águias não, gente, é muitas águas, desculpa aí. Como de muitas águas. E ele tinha sua destra 7 estrelas, e a sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quanto na sua força resplandece, né? Eu, quando vi, isso aí quem tá falando é João, tá, gente? João tá falando. Não, como é que é? E eu, quando vi, caí a seus pés, como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu que vivo e fui morto, eu que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve essas coisas que tens visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. O ministério dessas 7 estrelas que vistes na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Introdução do capítulo 1. Então nós vamos começar. É igual eu estou falando com vocês, é muita coisa, é maravilhoso a palavra de Deus. Mas eu, a partir de agora, vou passar a ler as eras. Apocalipse 1:3. Revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as quais que brevemente deve acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. O escriba, não autor desse livro, é São João. O divino historiadores concordam que ele enviou a última parte de sua vida em Éfeso, embora no tempo da comissão desse livro ele esteve na ilha de Patmos. Não é a história da vida de João, mas é a revelação de Jesus Cristo nas futuras eras da igreja. No versículo 3 é chamado de profecia, e isto é realmente o que ele é. Esse livro é usualmente denominado a revelação de São João, mas isso é incorreto. É a revelação de Jesus Cristo, dada a João para os cristãos de todas as eras. Vocês viram como que é importante compreender as eras das igrejas?
Então, isso aqui vai nos ajudar a compreender as eras das igrejas. É o único livro em toda a Bíblia que foi escrito pelo próprio Jesus, através do aparecimento pessoal a um escriba. É o último livro da Bíblia. Não obstante, ele fala do princípio e do fim da dispensação do Evangelho. Agora, a palavra prega para revelação e apocalipse, que significa desvelar. Esse desvelar é perfeitamente descrito no exemplo de um escultor, desvelando sua obra de estatuária. Agora vou começar aqui. Expondo ao espectador. É um descobrimento revelado o que estava brevemente escondido. Ora, o descobrimento não é apenas revelação da pessoa de Cristo, mas é a revelação de suas obras futuras nas 7 eras da igreja vindoura. A importância da revelação pelo Espírito a um verdadeiro crente jamais pode ser superfantasiada. A revelação significa mais a você do que talvez você se dê conta. Agora, eu não estou falando acerca desse livro de Apocalipse e você. Eu estou falando acerca de toda a verdade. Ela é tremendamente importante para a igreja. Você se recorda em Mateus 16, onde Jesus fez aos discípulos estas perguntas: quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outro Elias, e o outro Jeremias, e um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dissesse que eu sou? E Simão Pedro respondeu, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondeu, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Jonas, porque do não revelou a carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os católicos romanos dizem que a igreja está edificada sobre Pedro. Ora, isso é realmente carnal. Como poderia Deus edificar a igreja sobre um homem? Tão instável que negou o Senhor Jesus e preguejou enquanto o fazia. Deus não pode edificar sua igreja sobre qualquer homem nascido em pecado. E não era alguma pedra situada lá como se Deus tivesse santificado o terreno, aquele lugar. E não é como os protestantes dizem,
que a igreja está edificada sobre Jesus. Foi a revelação. A lei da maneira como está escrito. Não revelou a carne, o sangue, mas meu Pai to revelou. E sobre esta pedra, revelação edificarei a minha igreja. A igreja está edificada sobre a revelação. E assim diz o Senhor. Então ela está edificada sobre a revelação. Como sobre Abel, o que fazer a fim da oferta de Deus? Um sacrifício apropriado pela fé, pela revelação de Deus. Recebeu a revelação do sangue. Caim não recebeu tal revelação. Embora ele tivesse um mandamento, portanto, ele não pode oferecer o sacrifício correto. Foi uma revelação de Deus que fez a diferença e deu a Abel vida eterna. E a Caim não deu vida eterna. Agora você poderia tomar o que o pastor disse, ou o que o seminário ensina, embora isso lhe seja ensinado, como eloquência, até que Deus revele a você que Jesus é o Cristo e que é o sangue que o limpa e que Deus é seu Salvador. Você nunca terá vida eterna e revelação espiritual que o faça. Agora, eu disse que esse livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. O que ele está fazendo nas igrejas durante essas 7 eras é uma revelação, porque os discípulos, eles próprios conheciam as verdades registradas. Não tinha sido previamente revelado a eles. Você se recorda que eles vieram a Jesus no livro de Atos e lhe perguntaram: tu vais neste tempo restaurar o reino de Israel? E ele disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações. Aqueles homens ainda estavam pensando em Jesus como tendo um reino terrestre, porém era um reino espiritual que ele ia edificar. Ele mesmo não podia dizer-lhes acerca do seu lugar nele, pois o Pai não o tinha revelado a ele. Mas agora, após sua morte e ressurreição, e nesse tempo particular, em seu ministério, medianeiro, ele é capaz de expor aqui, nessa revelação de si mesmo, a João, o que sua glória e presença à igreja significaram e fariam. Nessa revelação, ele nos diz qual é o fim do diabo. Ele nos diz como vai tratar com o diabo. O diabo e lançá-lo no lago do fogo.
Ele revela o fim dos maus que seguem a Satanás. E Satanás odeia isso. Você já notou como Satanás odeia 2 livros da Bíblia? Mais do que todos os outros, através de teólogos liberais e pentocientistas, eles estão sempre atacando o livro de Gênesis e o livro de Apocalipse. É o que nós vamos estudar, tá, gente? Nós estamos todo domingo fazendo lá Gênesis. Agora eu estou dando início à leitura das eras. Para quando nós chegarmos lá em Apocalipse, a gente já vai ter uma base. Então nós vamos estudar o Gênesis. Eu já estou lá. Eu tenho lá marcado lá no meu caderno, lá onde que eu estou. Nós estamos fazendo todo domingo Gênesis, para a gente saber de onde nós viemos. E aqui nós já estamos dando início para a gente saber o que vai acontecer com quem não é filho de Deus, quem não acertar a vida com Deus. Então vamos continuar. Você já notou como Satanás odeia os livros de Gênesis e Apocalipse? Esses 2 livros nós encontramos a origem de Satanás, seus caminhos horríveis e suas destruições. E é por isso que eles os atacam. Ele odeia ser exposto. E nesses livros, ele é exposto exatamente como ele é. Jesus disse acerca de Satanás: ele não tem parte em mim. E eu não tenho parte nele. O diabo gostaria de provar diferente isso, mas ele não pode. Portanto, ele faz tudo o que pode para destruir a confiança da palavra de Deus. Mas quando a igreja descrê de Satanás e crê na revelação, a chave para você compreender as coisas de Deus, começar a andar, está aqui, ó. Vou ler novamente devagarzinho para você ir do outro lado, começar a captar o que a mensagem está querendo falar com você aí do outro lado, tá? Vou ler de novo para ver se dá para você captar. Portanto, ele fazer tudo o que pode para destruir a confiança na palavra. Mas quando a igreja descrê de Satanás, quando você para de descrer das coisas do mundo, das coisas de Satanás, e crê na revelação do Espírito da palavra, que é a mensagem de Deus, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Não é o homem, é a palavra de Deus. Deixe-me apenas excluir aqui uma informação proveniente do meu próprio ministério. Se você não se importar, todos vocês sabem que esse dom em minha vida é sobrenatural. É um dom através do qual o Espírito Santo é capaz de discernir doença e os pensamentos dos corações dos homens e outras coisas ocultas que somente Deus poderia saber, então revelar a mim. Eu queria que vocês pudessem estar comigo e ver a face das pessoas. Quando Satanás sabe que vai ser exposto agora, não é acerca das pessoas que eu estou falando. É que Satanás tomou o controle de suas vidas através do pecado, da indiferença, da doença, mas você deveria ver suas faces
Satanás sabe que vai ser exposto e as mudanças mais peculiares ver sobre o semblante das pessoas. Satanás tem medo. Ele sabe que o Espírito de Deus está a ponto de deixar as pessoas fazerem de suas obras, e é por isso que ele odeia tanto essas reuniões, quanto nomes são citados e doenças reveladas. Satanás odeia. Agora, o que é isso? Não é adivinhação do pensamento, não é telepatia, não é feitiçaria, é uma revelação pelo Espírito Santo. Esta é a única maneira de eu poder sabê-lo. É claro que a mente carnal chamará isso de qualquer coisa, menos de Espírito Santo. Deixe-me mostrar-lhe outra razão pela qual Satanás odeia esse livro de revelação de Jesus Cristo na igreja. Ele sabe que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Ele sabe isso. Muitíssimo mais do que 90% dos teólogos. Ele sabe, uma vez que Deus é imutável em sua natureza, então ele é igualmente imutável em seus caminhos. Assim, Satanás sabe realmente que a igreja original em Pentecoste, com o poder de Deus, Marcos 16, em ação, é a verdadeira igreja que Jesus reclama para a sua. Tudo mais é falso. Tem que ser. Eu vou ler bem devagar para você ver se eu posso ajudar vocês aí do outro lado. Agora, recorde isto. Cristo, na verdade, igreja é uma condição do livro de Atos. Porém, o livro de Apocalipse mostra como o espírito anticristo entraria na igreja. Presta atenção nisso aí que eu estou falando, gente. E a contaminaria, tornando-a morna, formal e impotente. Ele expõe Satanás, revelando suas obras, tentativas de destruição do povo de Deus e descrédito da palavra de Deus. No mundo, o que mais tem hoje é a Bíblia. Mas as pessoas não leem a Bíblia. E Satanás quer que as pessoas não leiam a Bíblia, que as pessoas não entendam as coisas de Deus. Porque a partir do momento que você entende as coisas de Deus, você não fica amarrado a uma igreja, uma denominação. Até o tempo em que ele é lançado no lago do fogo. Ele combate isso. Ele não pode suportar isso. Ele sabe que se as pessoas obtiverem a verdade, a revelação da verdadeira igreja e os que ela é, e o que ela representa, e que ela pode fazer as maiores obras. Ela será um exército invencível se elas obterem uma verdadeira revelação. Tudo a chave é revelação, tá, gente? Revelação dos espíritos dentro da
estrutura da igreja cristã. Isso é uma revelação. E pelo Espírito de Deus discernirem e resistirem ao espírito anticristo. Satanás será impotente diante dela. Ele será tão seguramente frustrado hoje como quando Cristo ressuscitou, a cada esforço seu para ganhar poder sobre ele no deserto. Assim, ele está falando no deserto, gente, porque quando Satanás foi falar com ele, ele falou assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então você tem que sempre colocar a palavra em primeiro lugar. Satanás sabe mais Bíblia, sabe mais coisas do que nós. Então, tem que ter uma revelação para você não ser enganado por Satanás. Sim, Satanás odeia a revelação, mas nós a amamos como verdadeira revelação em nossas vidas. As portas do inferno não podem prevalecer contra nós, mas nós prevaleceremos sobre elas. Você recordará que eu mencionei no princípio desta mensagem que esse livro que estamos estudando é a real revelação do próprio Jesus na igreja e sua obra nas eras futuras. Então eu mencionei que é necessário o Espírito Santo para nos dar revelação. Ou falharemos em obtê-la. Juntando esses dois pensamentos, nós veremos que não será necessário apenas um estudo normal e reflexão para tomar esse livro. Realmente vai ser necessário operação do Espírito Santo. É o que eu falei com vocês, gente. Eu já li ele. Eu vou ler outra vez. Mas para compreender é só Deus que revela para a gente, só o Espírito Santo. Se não tiver uma revelação, então eu peço você do outro lado aí também, ora por mim, para nós começar a ler isso, pede Deus para revelar no seu coração e para revelar para mim aqui. Se ele revelar alguma coisa, eu vou estar falando com vocês. Se ele não revelar nada, eu vou só ler. E vocês também pedem Deus para revelar para vocês, para que vocês possam entender alguma coisa, tá bom? Isso significa que esse livro não pode ser revelado a qualquer um, exceto a uma classe especial de pessoa. Será necessário alguém com percepção profética. Requererá a habilidade de ouvir de Deus. Requererá instrução sobrenatural. Não apenas um estudante comparando versículo com versículo. Embora isso seja bom, mas um ministério requer o ensinamento do Espírito, uma revelação de Deus. Ou ele nunca se torna claro como necessitamos ouvir de Deus e nos abrimos e nos tornarmos rendidos ao Espírito para ouvir e saber. Eu vou terminar por aqui que eu já estou exausto. Isso aqui é só para dar um gosto para vocês, para ver se eu consigo dar um ânimo para vocês. Então, gente, toda noite agora nós vamos estar lendo as eras da igreja. Que Deus nos abençoe.
Se ele nos revelar, vocês viram que não é qualquer um que consegue essa revelação. Mas ele é maravilhoso. Algumas coisas vocês vão melhorar e vão saber mais coisas sobre Deus. E eu vou despedir de vocês porque eu já estou cansado. Eu já li esse aqui, ó. Terminei, né? Eu já estava quase acabando ele. E passei para a era. Então eu estou na era número 5. E na era número 5. Então, na próxima noite, que é amanhã, eu já vou estar na era 6. Vou deixar até marcado aqui, para mim não esquecer. Então, Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo, que possa estar ajudando vocês em alguma coisa aí. E fica com Deus, eu vou encerrar a live. Se Deus quiser, amanhã tem leitura. De manhã também, gente, eu gosto demais das coisas de Deus. De manhã eu leio a palavra de Deus, leio uma mensagem, eu oro e coloco um hino. Então, uma boa noite para todo mundo. Eu vou encerrar a live. Fica com Deus. Quanto tempo? 8h24. Então, boa noite para todo mundo. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.